Volta com mais uma aula falando sobre as características do sistema operacional Linux. Uma outra característica bem importante do Linux se refere ao que nós chamamos de multitarefa. Assim como o Windows também é multitarefa, o Linux, o sistema operacional Linux, também é multitarefa. O que significa isso na prática? Que ele pode executar várias tarefas simultaneamente. Isso quer dizer, ele pode gerenciar a execução de várias tarefas de forma simultânea. Vamos acompanhar comigo a leitura desse texto teórico. Capacidade de gerenciar a execução de várias tarefas ao mesmo tempo. Na prática, significa o seguinte: eu posso usar um editor de textos e eu ter uma outra janela aberta de uma planilha de cálculo, por exemplo. E aí eu tenho lá duas janelas, uma de uma planilha de cálculo e uma outra janela de um editor de textos. E as duas janelas estão ali com esses dois programas sendo executados simultaneamente. E o Linux tem a capacidade de realizar esse gerenciamento de várias tarefas, o gerenciamento da execução dessas várias tarefas ao mesmo tempo. Por isso, multitarefa. A capacidade do Linux de gerenciar vários programas que estão em execução simultaneamente pelo sistema. Mas tem uma outra dúvida que algumas provas colocam, onde dizem que o Linux tem a ideia de multitarefa preemptiva. O que é uma capacidade muito particular em relação ao sistema operacional Linux nas provas de concurso, quando dizem que ele é multitarefa preemptiva? Isso está certo também. É a capacidade dele não só gerenciar diversas tarefas simultaneamente, mas de interromper temporariamente a execução de um processo em detrimento de um outro processo. Então vamos imaginar que o sistema operacional Linux precisa muitas vezes interromper temporariamente a execução de um processo no sistema para executar um outro processo. E assim que terminar de executar esse outro processo, ele pode voltar a executar aquele outro processo que ele tinha interrompido anteriormente. Então, muitas vezes, para o usuário nem percebe, muitas vezes, que há uma interrupção de um processo em detrimento de um outro mais importante, porque isso é tão rápido que muitas vezes a gente não percebe. Mas é necessário que o sistema operacional ele consiga interromper a execução temporariamente de um processo e executar um outro processo que naquele momento é mais importante para o sistema. E logo depois retomar de novo a execução daquele processo que ele tinha interrompido. Só que isso, claro, num gerenciamento muito rápido e muito eficiente no sistema, do qual o usuário acaba nem percebendo essa diferenciação. Então, se uma prova cobrar que o Linux é um sistema operacional multitarefa, está certo, e se ele é multitarefa preemptiva, também está certo. Isso significa que ele tem a capacidade de interromper temporariamente a execução de um processo em detrimento de um outro processo mais importante, claro, e depois retomar esse processo em execução novamente. Ok, pessoal? Beleza. Essa é mais uma aula sobre características específicas do sistema operacional Linux. E como sempre eu digo, se gostou da nossa aula, não esquece de deixar o gostei. Até a próxima aula. Até o